Olá a todos, cá estou eu de volta com as minhas resoluções de exercícios de cálculo para economia e gestão. Hoje vou resolver um exercício sobre funções homogéneas. Em particular, eu acho que vocês vão ficar muito felizes comigo, porque vou resolver um exercício que saiu no teste do ano passado. E então, eu acho que vocês gostam sempre de ver os exercícios dos testes resolvidos. E, portanto, olha, foi este que eu escolhi, em vez de escolher um dos nossos exercícios das aulas, porque esses vocês já conhecem, ou deviam conhecer, deviam ter feito discos pedidos durante as aulas. E então, espero que gostem desta resolução. É o último vídeo que faço este ano, porque entretanto acho que já cobri ao resolver este exercício, fica então exemplificada em vídeo a resolução de questões relacionadas com a matéria que vai sair no segundo teste de avaliação contínua. E beijinhos a todas. Hoje é dia 30 de dezembro e, portanto, espero que estejam a estudar um bocadinho, se não for cálculo, outra coisa qualquer. Amanhã descansem, não é? Sobretudo amanhã trabalhem e descansem no dia 1. E vemo-nos por aí. Beijinhos! A segunda questão do enunciado do exame final do ano passado diz-nos que a função de x, y é duplamente diferenciável e homogénea de grau k e as suas derivadas parciais de segunda ordem são contínuas. Portanto, nós sabemos que podemos derivar esta função mais do que uma vez e as derivadas parciais de segunda ordem são contínuas. Posto isto, temos que mostrar que x ao quadrado vezes a derivada parcial de segunda ordem da função em ordem a x ao quadrado mais 2xy vezes a derivada parcial de segunda ordem da função primeiro em ordem a x, depois y, no reverso dado o teorema de Young, mais y ao quadrado vezes a derivada parcial de segunda ordem de f de x, y em ordem a y é igual a k vezes k menos 1 f de x, y. Isto acontece para todos x, y. Temos informação sobre a diferenciabilidade da função, o grau de homogeneidade da função original e temos que mostrar este resultado. Ora, uma das coisas que já estamos a ver que temos que fazer é calcular derivadas parciais de segunda ordem da função. Mas então vamos lá pensar. Se uma função é homogénea de grau k, aqui, então vai suceder que a derivada parcial de f em ordem a x e a derivada parcial de f em ordem a y são homogéneas de grau k menos 1. Se são homogéneas, elas vão verificar a identidade dela. Vejamos isto, por exemplo, para a primeira derivada de f em ordem a x. Se ela é homogénea de grau k menos 1, ela respeita a identidade de Euler. E isto significa então que a primeira derivada de f em ordem a x vezes x mais a derivada de f em ordem a x derivada em ordem a y, né, vezes y, é igual a k menos 1 vezes a derivada de f em ordem a x. Podemos simplificar isto. Quando eu derivo f, a primeira derivada novamente em ordem a uma variável, então estou a calcular a segunda derivada, neste caso 2 vezes em ordem x vezes x. Então esta parte está a respeitar a este valor, ok? Mas a derivada parcial, se eu estou a derivar primeiro em ordem a x, depois em ordem a y, então a ter uma derivada parcial cruzada vezes y. Isto é igual a k menos 1 derivada de f em ordem a x.
E isto então é um primeiro resultado que nós estamos a obter e que nos vai fazer falta daqui a nada. Em relação à derivada de f em ordem a y, também nos é dito que é homogénea de grau k menos 1, também respeita a identidade de Euler. Ok? E então, vamos lá formular a identidade de Euler. Sabemos então que a derivada parcial de f em ordem a y, derivada em ordem a x vezes x, mais a derivada parcial de f em ordem a y, derivada em ordem a y vezes y, é igual a k menos 1 vezes a função original, que é a derivada de f em ordem a y. Isto então, podemos simplificar. Neste caso é parcial cruzada, primeiro y, depois x vezes x, mais a derivada parcial de segunda ordem, duas vezes em ordem a y vezes y. Isto é igual a k menos 1, derivada de f em ordem a y, função original. E aqui temos um segundo resultado que nos vai fazer falta também daqui a nada. Eu tenho x vezes a derivada de segunda ordem, duas vezes em ordem a x, tenho y vezes a derivada de segunda ordem, duas vezes a ordem a x, a y, desculpem, e tenho aqui a parcial cruzada, xy e yx. E nós sabemos que estas parciais cruzadas, pelo teorema de Young, são iguais. Ok? E em cima, o que nós temos que demonstrar é que o quadrado, x ao quadrado, vezes a derivada parcial de segunda ordem, y ao quadrado, vezes a derivada parcial de segunda ordem, e 2xy vezes a derivada parcial cruzada de segunda ordem, não é? Ora, o que podemos fazer é, eu tenho o x, tenho aqui o x e a derivada parcial de segunda ordem a x. O y e a derivada parcial de segunda ordem a y. Então, uma forma de eu conseguir ter os quadrados devidos, e para além disso, tenho aqui o y, mas eu devia ter xy, e tenho aqui o x, e devia ter xy. Então, eu posso começar a melhorar a minha vida. Vou multiplicar a equação 1 por x. Ora, vejam lá. Então, equação 1. Ficamos com x vezes segunda derivada de f, duas vezes em ordem x vezes x, mais y, derivada parcial cruzada, x, y, igual a... tenho que multiplicar os dois lados para o efeito ser neutro, certo? X vezes k menos 1, derivada de f em ordem a x. Pronto. Aqui. Ok? E posso multiplicar 2 por y. Y vezes derivada parcial cruzada, primeiro y, depois x, vezes x, mais y, vezes derivada parcial de segunda ordem, duas vezes em ordem a y. E agora este aqui tem que ser igual a y, vezes k menos 1, derivada parcial de f em ordem a y. Ora, aqui, 1 e 2. Então, daqui... vamos ficar com, vou simplificar, esta aqui, eu acho que estou a ser pouco clara aqui, mas pronto, esta equação aqui vai passar a ser a minha equação número 3. Ok? Vou lá simplificar. 3, fico então com x ao quadrado vezes a segunda derivada de f em ordem a x ao quadrado, mais xy vezes a segunda derivada de f, primeiro x, depois y, é igual a x vezes k menos 1, derivada de f em ordem a x. E agora vou
criar aqui a minha equação 4, ok? 4. Eu fico com x, y, derivada parcial cruzada, primeiro y, depois x, mais y ao quadrado, derivada parcial de segunda ordem, duas vezes em ordem a y. Isto vai ser igual a y vezes k menos 1, derivada de f em ordem a y. Agora, podemos somar as duas equações anteriores. Pela 3, fico com x ao quadrado, segunda derivada de f, duas vezes em ordem a x ao quadrado, mais xy, segunda derivada de f, primeiro x, depois y, e agora mais o 4, mais xy, segunda derivada de f, primeiro y, depois x, mais y ao quadrado, segunda derivada de f, duas vezes em ordem a y. E isto é igual à soma das igualdades que nós já tínhamos. X vezes k menos 1, derivada de f em ordem a x, mais y vezes k menos 1, derivada de f em ordem a y. Ok? Se formos começar a organizar isto, o que é que nós vemos aqui a acontecer? Tenho x ao quadrado, y ao quadrado, e depois, pelo teorema de Young, eu sei que as derivadas parciais cruzadas são iguais. Então, vamos ficar com x ao quadrado, derivada parcial de segunda ordem, duas vezes em ordem a x, mais 2xy, derivada parcial cruzada, primeiro x, depois y, ou primeiro y, depois x, tanto dá, mais y ao quadrado, segunda derivada de f em ordem a y, duas vezes em ordem a y. Isto aqui é igual a k menos 1 vezes x derivada de f em ordem a x, mais y derivada de f em ordem a y. Foi-nos dito inicialmente que f é uma função homogénea de grau k, portanto, isto aqui é simplesmente a identidade de Euler da função original. Então, isto é igual a x ao quadrado, segunda derivada de f, duas vezes em ordem a x, mais 2xy, derivada parcial cruzada, primeiro x, depois y, mais y ao quadrado, segunda derivada de f em ordem a y, é igual a k menos 1. Isto é a identidade de Euler de f de x, y. Portanto, isto vai ser k menos 1, como está, vezes k f de x, y. É exatamente aquilo que nos era pedido para demonstrar.